Olá, pessoal! Vamos conversar hoje sobre um dos pilares da nossa Constituição. Algo que funciona como um verdadeiro escudo que protege a todos nós, a presunção de inocência. Entender direitinho esse princípio é essencial para a gente saber como a justiça deve funcionar de um jeito equilibrado e seguro para toda a sociedade. Para a gente começar, quero propor uma reflexão. Pensa comigo. Já imaginou viver num lugar onde uma simples acusação, o fato de alguém apontar o dedo para você, já fosse o bastante para te tratar como culpado? Um lugar onde uma suspeita tivesse o mesmo peso de uma condenação. Seria um cenário de uma insegurança e uma injustiça gigantescas, não acha? Pois bem, é justamente para impedir um cenário desses que a nossa Constituição estabelece o mecanismo de proteção, um escudo, de verdade. E o nome desse escudo é presunção de inocência. Ele existe para garantir que ninguém sofra uma punição sem merecer, ou que seja julgado de qualquer jeito, na pressa. Mas afinal, o que exatamente a lei diz sobre isso? Vamos entender a definição bem clara desse princípio que é tão fundamental. A definição é bem direta. A presunção de inocência é a regra que diz que toda e qualquer pessoa é considerada inocente até que se prove o contrário. E essa prova só vale se ela surgir no final de um processo legal justo em que todas as regras foram seguidas direitinho. Esse, pessoal, é o ponto de partida de todo o nosso sistema de justiça. E na prática, o que isso quer dizer? Vamos traduzir. Significa que uma acusação não é uma sentença, é só o começo de uma investigação. Significa também que suspeitas não são provas. Para uma decisão ser justa, ela precisa de fatos concretos. E o ponto mais importante de todos, ninguém pode ser tratado como culpado antes de uma decisão final da justiça. Mas por que essa proteção é tão crucial? Porque a história já nos mostrou que muitas injustiças aconteceram quando as pessoas foram punidas só com base em desconfiança, em pressão da sociedade ou no calor do momento. A Constituição reconhece que punir um inocente por engano é um dos erros mais graves que a justiça pode cometer. E esse princípio existe justamente para evitar esse erro. Certo, já entendemos o que é e por que existe. A próxima pergunta é como a presunção de inocência funciona na prática. Um dos seus efeitos mais importantes tem a ver com uma peça-chave do processo, o que a gente chama de ônus da prova. E aqui está o pulo do gato. A responsabilidade de provar alguma coisa, o tal do ônus da prova, é de quem está acusando. É o acusador, que na maioria das vezes é o próprio Estado, que tem o dever de apresentar as provas concretas para demonstrar a culpa. A pessoa que está sendo acusada, por outro lado, não precisa provar que é inocente. A inocência, lembrem-se, já é a regra, o ponto de partida. É muito importante a gente notar que a presunção de inocência não trabalha sozinha. Ela faz parte de um conjunto, de um time de garantias. Para uma decisão ser realmente justa, é preciso, primeiro, que o processo siga todas as regras, o que a gente chama de devido processo legal. Segundo, que a pessoa acusada tenha o direito de se defender da forma mais completa possível. E terceiro, que a decisão do juiz seja baseada apenas e tão somente nas provas concretas que foram apresentadas no processo. Agora, vamos para uma parte fundamental. Vamos esclarecer alguns erros bem comuns de interpretação. Existem muitas ideias erradas sobre o que a presunção de inocência significa, então é muito importante a gente entender o que ela não é. O erro mais comum é achar que presunção de inocência é a mesma coisa que impunidade, e não é, de jeito nenhum. Esse princípio não impede que as pessoas sejam punidas. Ele só garante que a punição vai acontecer do jeito certo, depois de um processo justo e com a culpa devidamente comprovada. É uma regra sobre o como e o quando punir, e não sobre se a punição vai ou não acontecer. Outro equívoco é pensar que esse princípio proíbe o Estado de investigar. Muito pelo contrário. O Estado tem o dever de investigar os crimes. A presunção de inocência só estabelece que essa investigação deve ser feita com responsabilidade e com respeito aos direitos de qualquer cidadão, sem já tratá-lo como culpado desde o início. Então, resumindo, a presunção de inocência não significa o fim da investigação nem o fim da punição. Ela é uma garantia de que o caminho até uma possível condenação será justo e baseado em provas e não em suposições. A punição, se vier ao final de um processo correto, continua sendo uma consequência prevista na lei. Tudo isso nos leva a uma ideia que é essencial, a ideia de equilíbrio. A Constituição busca sempre harmonizar diferentes valores que são importantes para a sociedade, e a presunção de inocência é uma peça-chave para manter esse equilíbrio justo. Pensa numa balança. De um lado, a Constituição protege o indivíduo, a liberdade e a dignidade de cada um.
Do outro lado, ela valoriza a segurança de todo mundo e a necessidade de uma justiça que funcione, que seja eficaz. A presunção de inocência é exatamente o princípio que calibra essa balança, equilibrando o poder do Estado com os direitos do cidadão, para que a busca por segurança não acabe atropelando a justiça. Então, para a gente fechar essa análise, vamos recapitular os pontos mais importantes e entender de uma vez por todas por que esse escudo da Constituição é tão importante para todos nós. A gente pode resumir a importância da presunção de inocência em 3 pilares fundamentais. Primeiro, ela protege o indivíduo, defendendo a dignidade de cada um contra julgamentos apressados. Segundo, ela equilibra o poder, colocando limites na atuação do Estado para impedir abusos. E terceiro, ela garante a justiça, porque exige que qualquer condenação seja baseada em provas concretas e não em meras suposições. Para encerrar, fica esta reflexão. A dignidade de uma pessoa não é suspensa só porque ela está sendo acusada de algo. Ela deve ser protegida até o fim. A presunção de inocência é, portanto, um pilar da nossa democracia e um lembrete constante de que a justiça precisa ser feita com cuidado, com responsabilidade e com respeito. Entender este princípio é um passo fundamental para a gente compreender as garantias que formam a base da nossa cidadania.